O quão forte nós devemos ser em meio a alguma situação de crise, seja ela financeira, seja ela sentimental ou até mesmo espiritual. Eu sou Felipe Berato e eu quero trocar uma ideia sobre esse assunto e esse aspecto, pois é muito importante nós termos um direcionamento. Hoje eu trabalho desenvolvimento pessoal, mas o meu maior forte, a minha maior expertise é na área de comunicação. Mas com tudo isso, eu venho buscando desenvolvimento pessoal dia após dia, porque auto se desenvolver é uma habilidade que nós devemos ter, é algo que nós temos que ter dentro de nós, assim como todas as características que buscamos dia após dia. E eu tenho certeza que vai ser muito interessante esse vídeo. Eu trago diversas coisas no meu canal, momentos de descontração, mas acredito que esses momentos que nós trocamos uma ideia, podemos conversar sobre um panorama mais do que é a vida, do que está acontecendo no dia a dia, acredito que seja mais autêntico, traz uma essência mais Felipe Berato, sabe, da coisa, fragmento mesmo. Um pedaço desse vídeo pode ser que seja muito enigmático para você ou para outra pessoa que assista, pode ser que seja o ás na manga que ela precisa ou até mesmo um, uma luz ou um estalar de dedos em relação a uma ideia que ela possa ter, se não alguma coisa que ela esteja buscando. Eu quero falar um pouco sobre situação financeira para começar a iniciar. E eu vou ser bem sincero com você, vou analisar minha vida hoje. Eu estava num momento de escalar minha vida financeira de uma maneira muito boa, pois eu estava com os meus negócios indo de vento em polpas e a pandemia veio, algumas coisas aconteceram, consegui levar até adiante, graças a Deus, mas foi se acumulando algumas coisas em relação a fornecedores, pois eu não deixava a peteca cair no quesito de. Não tinha mente, eu acredito eu, administrativa, eu estava só começando meu negócio estava em ascensão, eu não tive uma ideia do tamanho da proporção que ele ia tomar. E tomou uma proporção muito boa, por sinal, pois eu trabalhava no ramo de alimento, ainda trabalho no ramo de alimento, mas ali meio de fora, porque a expertise maior é da minha esposa. Eu trabalho ali mais nas mídias sociais, divulgando alguma coisa, algum produto, gero muitas vendas por lá. E esse negócio ele acabou no quesito de tive que fechar as portas, né? Eu trabalhava com delivery e foi um baque muito grande para mim, um baque muito grande. Pois eu estava fazendo um faturamento, vamos dizer ali, de uns 7 meses, eu fiz um faturamento líquido de uns 60 e poucos mil reais. Para mim, que sempre tinha um salário de CLT fixado ali nos 3 mil e poucos reais, para quem faz 60 e poucos mil reais em 7 meses, meu Deus do céu, né? Eu já estava com a reserva de emergência, vamos dizer assim. E eu quero falar depois sobre esse aspecto de reserva de emergência, o que, que eu acho depois de algum tempo estudando sobre. Eu estava muito bem, com ideias já de como aplicar meu dinheiro, o que fazer e de uma hora para outra eu já me vi em uma situação onde eu não tinha mais motoboy para trabalhar para mim, motoboys, não tinha mais situações de não atender mais a demanda no quesito de coisas simples. Começou a me afundar, começou a pedidos atrasarem, e aí aquelas coisas começaram a ficar desconfortável. Aí começou a alguns dias, eu acho que por causa disso, não sei, a minha venda cair demais e deixar. Eu falo isso com muita dor no meu coração, mas eu aprendi, tá? Por isso que parece que é até meio difícil falar isso. Porque pra mim, que sempre tive uma vida, me formei no Senai, me formei na faculdade, comecei a trabalhar em indústria e depois que eu estava empreendendo, foi algo surreal pra mim. Ter fechado as portas, parado de fazer o que eu fazia de melhor, pra mim foi, nossa, avassalador de triste. Como foi avassalador de incrível. Só que aquilo me demonstrou que eu tinha capacidade enorme de fazer o que eu fiz. E sobre o aspecto financeiro, é uma coisa muito incrível, pois no momento que você está no auge, é um momento que é muito bom para todo mundo, né? Mas quando você está numa crise financeira, todo mundo que está ao seu redor em relação à sua família sofre, principalmente quem costuma ser o provedor, seja ele ali só o marido ou ele e a esposa em conjunto, né? A minha esposa tinha expertise na área de alimentícia, ainda tem. Nós realizamos algumas vendas nesse quesito. Mas o que, que aconteceu de fato? Eu acredito que faltou um pouco de domínio próprio da minha parte, não,
não fazíamos gastos exacerbados, sabe? Nem questão de luxar, no quesito assim. Ah, eu agora estou nadando na grana, eu vou fazer tudo o que eu nunca fiz. Não, graças a Deus nunca agi dessa forma. Mas eu não estruturei o meu negócio de uma maneira lúcida. Eu não apliquei, não investi no meu negócio de uma maneira rentável para que ele pudesse continuar com suas próprias pernas. Como eu estava escalando em ascensão, eu tinha que ter continuado. É como se eu tivesse me acostumado com aquele momento e deixado a vida levar. E quando as crises aparecem, porque aparecem em toda a empresa, às vezes falta de colaborador, falta de pedido. Se você está bem estruturado ou já tem uma ideia de como tem uma estrutura, as coisas vão passando e você não sente tanto. Eu não. Eu me deixei a me abater pelos momentos de crise que vieram até mim. Hoje está muito complicado ter aquela sânia, aquele gás que eu tinha, igual antigamente, mas é uma coisa de momento. Porém, alguns momentos do meu dia ou da minha semana, do meu mês, existem momentos que eu passo uma bad ruim, mas não uma bad que me paralisa, sabe? Que eu fico lá depressivo, não, não, não. É uma bad de eu ficar em silêncio, numa solitude, dentro de mim mesmo. E aquilo no começo me prejudicava porque eu sou uma pessoa muito energética. Eu sou uma pessoa energética no quesito de eu vou e faço, sou extrovertido, converso com todo mundo, dou ideias para todas as pessoas que vêm até mim. E ali eu me vi em uma situação onde eu não conseguia me expressar o que eu estava sentindo, que era uma frustração, uma tristeza muito grande. E ali me abati demais. E aí que eu comecei a recorrer à parte espiritual, mais ainda do que eu já tenho. E aí eu quero entrar no âmbito espiritual. Aconteceram algumas coisas também que não dá para deixar aqui muito claro, porque é muito particular, eu acredito, de todo mundo, a vida espiritual. Mas o mundo espiritual ele existe, tá? Se você não acredita, desculpa o que eu vou te falar, o problema é seu. Mas eu acredito muito. Porque aconteceram certas coisas, certas pessoas vieram até minha casa, até minha vida, e é como se elas tivessem soltado uma bomba. Mas eu estava totalmente aberto a essa bomba. E estar aberto às coisas espirituais, isso é benéfico e não benéfico ao mesmo tempo. Pois se você está aberto ao benéfico, o Espírito Santo de Deus está agindo na sua vida. Você tem intimidade com Deus, coisas boas acontecem. Você consegue observar e não só enxergar o que há de ruim ao seu redor e o que está acontecendo ao seu redor. E também acontece ao contrário. Se você não tem o hábito de buscar a Deus, se você conhece a Deus, e eu estava assim, tá? Eu conhecia a Deus, eu orava a Deus, mas eu não tinha uma responsabilidade espiritual, vamos dizer assim. E essa responsabilidade espiritual dá abertura para nós fazer que fazer com que as coisas deste mundo nos abalem. E certas pessoas vieram até mim e como se tivesse soltado uma bomba. E como eu estava aberto espiritualmente de uma maneira ruim, eu acabei sofrendo essa explosão espiritual. E como se o inimigo da minha alma tivesse me abatido e entrado dentro da minha casa e fazendo coisas terríveis nos meus pensamentos, na minha vida financeira, entre outras coisas. E desde lá para cá, dessa época para cá, vamos dizer que agora, a partir deste vídeo assim, de uns 3 meses pra cá, tá? Depois que eu postar esse vídeo, só contar 3 meses pra cá, vocês vão entender. De 3 meses pra cá que eu tenho conseguido organizar as minhas ideias e tentar encontrar uma solução para sair deste limbo, vamos dizer assim. A internet é uma possibilidade enorme que eu tenho hoje de ganho, de faturamento. E é onde eu estou apostando, é onde eu estou me estruturando. Não é à toa que eu vim aqui falar com vocês, conversar, mas eu acho que é muito bonito quando a gente vê coisas incríveis na internet. E a realidade nua e crua que é essa, que eu sou só uma pessoa comum com uma câmera, um microfone e um sonho. Um sonho de viver disso. E eu tenho certeza e fé e estou trabalhando para isso dia após dia. Mas as coisas não acontecem assim de uma hora para outra. Pode ser que aconteça, pode ser que esse vídeo que eu estou fazendo aqui agora viralize. Ou não. Mas na era dos vídeos pequenos, né, é extremamente difícil, mas não é impossível. E eu não vou perder a fé jamais. Eu vou estar aqui produzindo vídeo e ponto final. Mas a ideia desse vídeo é mostrar para vocês que nós temos uma vida é, em três instâncias, ou uma tríplice, ou uma tríade: corpo, alma, mente. Corpo, alma, mente.
Não corpo, alma e mente, ou corpo e mente e alma. Eu acredito que os três trabalham em uma unidade só, certo? Um conjunto, como uma rocha. Eu acredito que se você for buscar na internet a parábola do semeador, eis que um homem foi a semear, e este homem semeou na areia e construiu a sua casa, enfim, e ali vai descrevendo sobre a diferença de uma pessoa que planta em uma terra mais ou menos, uma terra muito ruim e uma outra terra fértil. Então eu acredito que eu tenha plantado em uma terra ruim, né? Não numa terra infértil ou uma terra fértil. Eu plantei numa terra ruim, pois eu fui de cabeça em um negócio, em um sistema, em um algo. Só que eu não fiz o que era mais importante. No começo eu fiz, gente. É tão importante falar isso também. Porque no começo eu consagrava tudo a Deus, sabe? Eu ia, eu fazia, eu posicionava todas as coisinhas que eu tinha para Deus. E ali, o que vai acontecendo? A gente vai alcançando um status positivo e queremos só saber do trabalho, de fixar as nossas ideias e a nossa força do nosso braço no trabalho. E isso é muito ruim. Porque abre legalidade para o mundo espiritual inverso, o inimigo das nossas almas. Não que o diabo entrou na minha vida, ou me possuiu, ou que fez alguma coisa com a minha casa, e que ele não tem poder para isso, num quesito de destruir a minha vida. Mas lançar setas inflamadas, pode ser que as setas peguem em nós, pois nós estamos abertos quando nós estamos blindados em Deus. E eu comecei a me afundar em diversas coisas, como quais? Um início de ansiedade, um início de pré-depressão, no quesito de, nossa, nada está dando certo para mim. As minhas contas começaram a subir num nível, ainda estão, eu estou me recuperando disso. E tomei um baque terrível. E foram uma sequência de baques, sabe? Olha que engraçado. Eu abri a porta da legalidade, da permissão, para essas coisas acontecerem na minha casa. E foi uma coisa atrás da outra. Foi o meu negócio, a minha vida pessoal, a minha vida sentimental, a minha vida emocional, a minha vida espiritual. E a consequência de tudo isso foi desestabilizando a minha família. Mas graças a Deus a minha família está intacta, tá? Não está destruída. Estava desestabilizada porque o chefe da casa, que sou eu, estava desestabilizado. A minha mente não estava sã. Eu apareci em muitos stories ou alguns vídeos que a gente fazia aqui, porque eu tenho que encarar, e eu encaro isso aqui como um trabalho maravilhoso. Eu amo isso que eu faço, me comunicar. Eu tenho essa expertise da comunicação. Então eu vim aqui trazer para vocês ideias, maneiras, coisas que jamais eu falaria se simplesmente eu pensasse, não vou falar isso para ninguém. Não, não, não. Eu vou falar, porque eu gosto de falar isso. Então, mais uma vez eu falo, eu só sou um rapaz comum com um sonho maravilhoso, uma câmera, um microfone, um lugar maravilhoso, que hoje eu tenho, né? Mas mesmo se eu não tivesse tudo isso, eu teria isso daqui, ó. Isso aqui é uma arma, uma ferramenta maravilhosa. Eu tenho uma câmera aqui e um microfone que é do próprio celular. Então, com tudo isso, eu já começaria se eu não tivesse toda essa estrutura que eu tenho aqui hoje. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte. Eu falei de três aspectos, né? Eu falei da minha vida financeira, falei da minha vida espiritual e da minha vida sentimental. Mas acredito que quando você desestabiliza na vida espiritual, é uma cascata. É como um jogo de dominó. As coisas vão se desfalecendo como água que você pega na sua mão com uma concha, mas se você abrir os seus dedos, ela vai se esvairindo sobre os seus dedos. Sobre cada um dos seus dedos, né? Até que acabe a água, até que você faça assim, não sobra mais nada. E eu me vi assim. Eu, que sou uma pessoa extremamente comunicativa dentro da minha casa, estava já nessa posição aqui, ó. Sentado, olhando para baixo, com os ombros para frente, sem ter ideia alguma do que fazer. Era assim que eu estava. E não é assim que o nosso Deus, o meu Deus, o nosso, porque Ele é seu Pai também, Ele te ama, nos fez. Nos trouxe até aqui, nesse plano, nesse lugar chamado Terra. Não foi isso que Ele escreveu para nós. Não é essa maneira que Ele deseja que eu e você vivamos. Venhamos vivenciar, ter experiências. Não é assim. Então eu entendi.
Hoje aconteceu um fato maravilhoso. Ó, hoje é dia 4/5/2025. Exatamente 10h45 da noite. Hoje teve um culto de jovens na minha igreja, onde o meu coração saltou de alegria. Por quê? Porque eu fui lá e escutei a palavra de Deus? Também. Mas o que mais? Eu estive ao dispor da obra de Deus. E estar disponível à obra de Deus é você se sentir útil. E me sentir útil foi e é a coisa mais agradável que acredito que um homem pode ter. Sabe aquele senso de utilidade? Quando você chega em casa e você pode olhar a tua família e ver que ela está numa condição benéfica, e você fala, nossa, graças ao bom Deus e pela misericórdia que Ele me dá todo santo dia de acordar e me esforçar, a minha vida tem a minha família tem uma vida digna. Eu tenho uma vida digna de pagar os meus compromissos e sustentar a minha casa. Agora, quando você faz algo na obra de Deus em prol ao reino de Deus crescer na terra, o seu senso de determinação, o seu senso de sentimento de, nossa, eu faço parte de algo que é muito maior do que eu imagino, vem dentro de você com uma alegria enorme. E hoje eu atendi um culto de jovens e menores na minha igreja. Eu congrego na CCB, na Congregação Cristã do Brasil. Não sou cooperador, sou porteiro na igreja, que é o que recepciona a irmandade quando chega na igreja. E aquilo me deu um contentamento muito grande, num quesito de... Eu estava lá, há um momento, e falei assim, nossa, eu nasci para isso. Nasci para isso. É como se Deus falasse assim para mim, ó, você veio para cá, para esse lugar onde você está, é o que você veio aqui fazer. Entregar direcionamento da minha palavra, é claro, a estratégia da palavra de Deus, mas de uma maneira humilde, como sempre. A palavra de Deus ela é simples, o evangelho de Deus é simples. E direcionar os jovens, que é o futuro da igreja, o futuro do mundo, num caminho que é reto, num caminho da verdade que é Deus. Tivemos diversas coisas maravilhosas no dia de hoje e eu me senti vivo de novo, como quando os meus filhos nasceram. Eu tenho 4 filhos. Quando os meus filhos vieram até mim, quando um filho vem até você, a vontade de viver ainda mais renasce todo santo dia no nosso coração. Então eu já estava há alguns meses me reerguendo, graças a Deus. E hoje foi um evento que para mim foi como se fosse um ponto assim, falar assim, ó, o negócio é o seguinte, agora o que você determinou vai para cima, porque vai acontecer. E é isso que eu quero trazer aqui para você hoje. Quero que você entenda, porque a palavra de Deus que veio até nós hoje foi do paralítico no tanque de Betesda. 38 anos que ele ficou paralítico. Toda vez que ele tinha que descer num tanque para ser curado, alguém ia no lugar dele. Ninguém conseguia levá-lo, porque antes de alguém chegar com ele, alguém já tinha colocado outra pessoa. Então ele ficou 38 anos da vida dele se entregando ao desejo, sem desistir. Claro, teve momentos de tristeza, eu tenho certeza que sim, nossa, eu não consigo. Ou alguém está tomando meu lugar, parece. Mas ele não desistiu. E o próprio Jesus chegou nele e falou assim, você está há muito tempo nessa condição. Eu acredito eu. Não tá, a Bíblia não fala isso. Mas acredito eu que ele falou assim, você deve estar aí há muito tempo, né? Nossa, quanto tempo você está aí? Claro, estou aqui há muito tempo, mas não tem ninguém que me leve até lá, ele falando. Pois quando eu chego, alguém já chegou no meu lugar. Ou mesmo que antes que eu toque a água, alguém já caiu dentro do tanque. Então, aquilo me encheu de esperança de novo. Mais do que nunca. É como se o próprio Deus chegasse até mim e falar, ó, continua caminhando. Continua caminhando. Não importa. Continue caminhando. Então hoje eu quero trazer isso para você. Um pouco da minha história, da minha vivência. E mostrar para você que me assiste essa seguinte mensagem. Continue caminhando. Não pare. Não pare nem um minuto. Não pare nem um momento. Se aquele homem pôde esperar 38 anos para ser alcançado pelo próprio Deus que estava ali em forma humana, imagine a gente, imagine nós, imagine cada um de vós. O que Deus não pode fazer pela tua vida? O que Deus não há de fazer pela tua vida? Não esmoreça o seu coração.
Respeite uns momentos de pequenas tristezas, que nós somos seres humanos. A tristeza não é algo que podemos retirar de nós mesmos e lançarmos para fora. Ela está aí, mas ela jamais vai te paralisar. Não pode e não vai acontecer isso. Você tem domínio próprio, você tem ideia e excelência de viver o extraordinário de Deus. Pois quem manda na tua vida é Deus, quem rege os seus pensamentos é Deus. E sempre fale para você mesmo sobre momentos de paz. Porque a paz não é a ausência de conflito, é encontrar tranquilidade em meio a conflitos. É encontrar certeza do que você espera em meio a situações desagradáveis e desconfortáveis. Não há momento de paz em pessoas que têm a mente bagunçada. Organize seus pensamentos, organize o seu espírito, se conecte com Deus e as coisas vão fluir de uma maneira normal e em excelência, muito excelência. Oxalá que você entenda esses conselhos pequenos, mas que fazem muita diferença no dia a dia de um ser humano. Que de fato você venha buscar mais a paz. Que a paz esteja com você, não só hoje, mas para todo sempre, porque a paz é Cristo Jesus. Deus abençoe.